Boa tarde, eu sou Angelita Taborda dos Santos e hoje inicio meu estágio supervisionado no ensino fundamental, projeto de extensão do Centro Universitário Uninter. Sou aluna do curso de segunda licenciatura em Letras Língua Portuguesa. E com essa pandemia, com tudo que se criou, foi impossível a gente realizar os nossos estágios de forma normal. O que aconteceu? O Centro Universitário Uninter nos propôs algumas formas de ter o nosso estágio, e essa é uma delas, o projeto de extensão. Então, teremos 4 encontros com duração de 1 hora, sempre das 14 às 15, com temas relevantes aos vícios de linguagem. Então, vamos tratar de aprimorar ou aprender sobre os vícios de linguagem em 4 encontros. Bem, e temos hoje o gerundismo. Nos próximos encontros também iremos tratar os vícios de linguagem. Bem, então, principais vícios de linguagem não serão todos, serão os principais, o que acontece com mais frequência, aqueles excessos, né, de uso excessivo da gramática equivocada. Sempre costumo dizer que a gente usa equivocadamente, nunca aponto assim, está errado, né? Eu acho muito forte usar a palavra errado, certo ou errado, se falando de linguagem. Bem, o que a gente pode é refinar, purificar essa linguagem, tratando ela de uma forma mais correta. Correta como? Sempre seguindo a norma culta. O que é a norma culta? São as regras gramaticais, as regras que temos com a gramática. Temos sempre uma gramática por perto para nos ajudar a aprimorar essa linguagem. E falo de linguagem tanto escrita quanto falada. Principalmente esses vícios acontecem na fala, porém, quando se fala, se escreve equivocadamente. Então, temos sempre que cuidar aonde estamos exagerando, aonde estamos se equivocando. Bem, importante. Ao final de cada encontro, é importante vocês deixarem os comentários de vocês, o que acharam, se ficaram com alguma dúvida, se quer que eu esclareça no próximo encontro, eu inicio esclarecendo alguma dúvida que ficou. E muito importante a participação. Ao final do 4º encontro, sempre deixem nome e e-mail, porque ao final do 4º encontro, o Centro Universitário Uninter gerará um certificado para vocês de participação no curso. Então, vocês, além de aprimorar ou aprender sobre os vícios de linguagem, receberão um certificado de participação. Então, é um curso rico, tanto em aprendizagem quanto em formas de currículo, para nos ganhar um certificado que muitas vezes nos torna pontos para um concurso, né? Nos enriquece o nosso conhecimento e o nosso currículo. Bem, o cronograma do curso, como eu falei, o tema central é principais vícios de linguagem. Hoje vamos estudar sobre o gerundismo, amanhã o pleonasmo, no próximo encontro do dia 27, clichês e barbarismo, e por último, a cacofonia. Bem, então, são assuntos relevantes e que nos provocam uma certa inquietez se estamos falando corretamente, escrevendo corretamente ou estamos exagerando nesse uso desses verbos, né? Então, é sempre significativo aprender. E aprendemos sempre. Estou realizando... já estou falando aqui para ver se vocês se dão conta desse excesso de verbos, se esse gerundismo vai aparecer na minha fala. É importante prestar atenção, estou reforçando e falando exagerado, para que vocês vejam às vezes como fica grosseiro e como a gente pode mudar de uma forma mais pura, purificar essa linguagem. Bem, porém, estou realizando porque estou fazendo o curso da segunda licenciatura, sou professora também com formação em letras, porém sou professora de língua espanhola e agora finalizo o meu curso em língua portuguesa. Bem, então essa é a minha segunda licenciatura, para ver que o amor pelas letras nos encanta cada vez mais e me encanta cada vez mais, e eu torno isso minha vida. Então, espero passar o que eu sinto, esse amor pela linguagem,
através da forma mais correta de usar esses verbos, bem? Na nossa primeira aula, que é hoje, vamos ver o gerundismo. O que é esse vício de linguagem, esse gerundismo? O que nos incomoda? O que às vezes a gente fala sem nem perceber se estamos nos equivocando ou não, bem? Esse curso é sempre baseado nas normas cultas. A norma culta, de onde é que a gente tira essa norma culta? Não é o professor que inventa. Essa norma culta vem através sempre da gramática da língua portuguesa. Essa gramática da língua portuguesa, neste curso eu estou usando a do Segala, né? Que é um estudioso da linguagem, que tem ali no final do curso, eu botei as referências. Se alguém precisar, é importante sempre saber onde é que a gente está se norteando, ter esse norte no nosso curso, bem? Então, uso adequado dos verbos em gerúndio. Para trabalhar o gerundismo, a gente precisa saber o que é o gerúndio. O que é essa forma desse verbo, né? Que ainda nos provoca alguma certa dúvida, tanto na fala quanto na escrita, nos incomoda ou às vezes passa por nem percebido. A gente fala esse monte de verbo, chega a nos cansar, precisamos ter mais respiração e estamos nos equivocando, bem? Então muitas pessoas até evitam usar, temendo cair nessa armadilha desse vício da linguagem, que é o gerundismo. Então sempre é importante a gente cuidar. Tô falando demais, tá aparecendo muitas ações são verbos. Se tá aparecendo ações demais, tem que cuidar um pouquinho, bem? Então, gerúndio vai aparecer na gramática ou até mesmo nos livros didáticos como forma nominal do verbo. Temos que entender o que é uma forma nominal do verbo. Forma nominal do verbo vai nos indicar que papel desempenha este verbo. Temos 3. Tem papel de substantivo, papel de adjetivo e papel de advérbio. Né? Substantivo, grosseiramente falando, que dá nome às coisas, adjetivo que dá qualidades positivas ou negativas, e os advérbios que vêm junto ao verbo, advérbio junto ao verbo, tanto modificando essa ação quanto dando uma intensidade para essa ação. Bem? Então, sozinhas elas não são capazes de expressar o modo verbal. Então, isso que é forma nominal. É o verbo com funções de substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, isso é o que a gente tem que cuidar. E gerúndio é uma forma nominal do verbo. Vai aparecer mais outras 2. Então, temos o verbo em infinitivo, com a terminação em R. Devo estudar para a prova. O verbo em gerúndio, que é o que a gente está trabalhando, o nosso foco de atenção maior neste curso, com a terminação NDO. Então, estava estudando para a prova. Ou no particípio, verbos terminados em ido ou em ado. Particípio tem forma regular ou irregular, por isso que ali está a forma regular. Forma regular, terminação ido e ado. Tinha estudado para a prova. Não vou me aprofundar, não vou colocar os irregulares, porque não é o foco do nosso curso. Mas existe sim, vocês têm que saber que existe. Bem, formas nominais do verbo. Então, aqui vamos clarear o que é isso que aparece tanto nos livros didáticos quanto nas gramáticas. O que é isso que se coloca como forma nominal do verbo? Então, o verbo, quando ele está no infinitivo, que eu sempre digo que são ações próprias, cantar, nadar, brincar, né? Comporta-se como um substantivo, ele dá nome à ação, né? Então, esse cantar é um nome. Esse nome é a função de um substantivo, né? E no infinitivo a gente tem pessoal ou impessoal. Simples, simples. O impessoal não tem sujeito. O pessoal tem o sujeito. O que é o sujeito? A pessoa que faz a realização. Então, ó, não admite variação de pessoa, não tem sujeito. É o impessoal, né? Somente com a desinência R. Amar, vender, partir. Agora, o pessoal já vai ter o sujeito na frente deste verbo. Então, para eu amar, tu amares, ele amar. Então, quando aparece esse sujeito, nós temos o infinitivo pessoal. Bem? E o nosso gerúndio, desinência NDO. Sempre ali entre aspas, porque só a desinência. Desinência é uma terminação, né? Então, ele comporta-se como um adjetivo ou como um advérbio, né? Ele indica a circunstância da ação que está ocorrendo neste momento. Então, estou cantando. Se agora eu estivesse cantando,
eu uso corretamente o verbo em gerúndio, cantando. Como agora eu estou falando com vocês, eu uso o verbo falar no seu gerúndio, falando. Se fosse vender, se eu estivesse neste momento, fosse uma vendedora, estivesse vendendo um produto, eu usaria corretamente o verbo vender no seu vendendo. Bem, então é isso que a gente precisa entender neste curso de hoje. Entender o que é o gerúndio, qual é a sua função na gramática, qual é a sua função na linguagem. E o particípio tem a desinência ado e ido, e ele comporta-se como um adjetivo. Então, indica o resultado ou características de um processo verbal concluído. Bem, quando os verbos são terminados em NDO, como estão falando, brincando, estudando, correndo, eles são flexionados no gerúndio, né? Terminação NDO, cuja principal característica é indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, ela está sendo realizada agora, que não se finalizou no momento da fala. Bem, alguns exemplos importantes. Chegando às férias, viajarei para o campo. Então, está acontecendo. As férias estão aqui na minha porta. Ele chegou em casa reclamando do trânsito. Ele chegou em casa neste momento, ele está reclamando. Então, a ação não terminou ainda. A bailarina está dançando no palco. A ação neste momento da bailarina dançar no palco. Bem, então, são 3 exemplos simples de como se usa o verbo. E viu como é um verbo só? Então, esse vício de linguagem, quando a gente coloca mais de um verbo, poluindo a nossa fala e a nossa escrita e nos equivocando. Então, o sentido do gerúndio é para ações deste momento, que estão sendo desenvolvidas, estão acontecendo agora. Então, elas não acontecerão ainda no futuro, né? Para a gente trocar. Então, a gente enche de verbos para nos dar uma outra ideia. Essa outra ideia nos cria o vício de linguagem. Então, sempre reforçando os conceitos para que a gente possa trabalhar de uma forma mais clara na hora que a gente for falar e na hora que a gente for escrever. Até aí, tudo bem. O gerúndio está cumprindo a sua função ali naqueles 3 exemplos, ele não perdeu características de verbo, ele está tranquilamente todos os verbos. Né? O que acontece? Muitas pessoas colocam esse exagero que eu estava falando agora há pouquinho. Então, quando a gente polui demais, colocando 3 verbos, vai nos dar o gerundismo, que é o assunto do nosso encontro. Então, o gerundismo, o que significa o gerundismo, né? O gerundismo nada mais é que, pensando só nele, nesta palavra, gerundismo, vem do gerúndio, excesso de gerúndio, excesso de ideias equivocadas para transformar o verbo em ação futura. Então, o verbo em gerúndio, vimos agora que ele é para ações que estão acontecendo agora. Se está acontecendo agora, não está acontecendo depois. Então, é esse que precisamos cuidar. Aonde se misturam essas ações, em que tempo se misturam essas ações, para não acontecer esse vício de linguagem. Bem, gerundismo. Gerundismo é um vício de linguagem. Vício de linguagem já é uma coisa que nos preocupa porque passa tanto da fala para a escrita. Muitas vezes falamos equivocado, escrevemos equivocado. Precisamos cuidar disso, precisamos ter em conta que esse uso exagerado é cansativo na hora da gente falar e na hora de escrever fica redundante, fica uma coisa ali que modifica o sentido do que a gente quer passar no papel. Bem, então, o gerúndio é um vício de linguagem que consiste no do exagerado e inadequado. Por que inadequado? Porque pelas regras cultas, a regra culta está na gramática. E que rege, que tem a base. Temos na língua dicionário e gramática. Isso que nos orienta, isso que nos dá discernimento do ser uma língua. O que é a característica principal de uma língua? Ter o seu dicionário e ter as suas normas cultas, ter a sua gramática. Dicionário porque ali a gente encontra um conjunto de palavras que tem os seus conceitos para ser empregado corretamente. Então, para a gente saber o que significa cada palavra que está empregada na nossa língua portuguesa. E a nossa gramática é para ver como é que a gente emprega essa palavra, que sentido ela tem, né? O que é essa palavra? É uma ação? É um nome? Então, o que norteia isso tudo é
as gramáticas, bem? Que o nosso curso está sendo baseado na gramática do Segala, bem? Então, o gerundismo acontece que vai tratar de 3 verbos na sequência para dar uma ideia e ainda uma ideia equivocada. Não é o que está acontecendo no momento, e sim ideia de futuro. Vou estar mais verbo no gerúndio. Vou estar anotando o seu recado, um exemplo. Vou estar transferindo a ligação. Bem? Acontece muito, sim, já se criou, né, até ficou uma brincadeira. Brincadeira eu considero até de mau gosto, porque se brinca principalmente com as telemarketings, com secretárias, né? Se criou uma marca que eu não gosto, consideravelmente eu não gosto de tratar assim como exemplo, mas aparece na telefonistas usando estes verbos para dar ideia de futuro. Não, agora já sabemos que não, né? E não é somente secretárias de telemarketing que usa. Então, essas piadas que se criou ao redor dessas profissões, eu acho muito de mau gosto. Então, temos que cuidar porque todo mundo se equivoca. Então, até eu, professora, todo mundo se equivoca na hora de falar. Então, a gente sempre tem que pensar, é essa mensagem que eu quero transmitir? É uma ideia de futuro? É o que está acontecendo agora? Sempre temos que ter um cuidadinho. Exemplo, ali de um telefone, ó. Ali é uma pessoa falando com alguém, né? Vou estar comparecendo, tô marcando um encontro, tô conversando até com um amigo, né? Vai me encontrar uma reunião de negócios, né? Vou estar comparecendo, né? Até antes da pandemia a gente tinha mais esses encontros, agora vou estar comparecendo virtualmente, por que não, né? Então são formas que se criou, porque na pandemia a gente não pode estar tão presente em função da doença, mas a gente pode estar presente virtualmente e se equivocar na linguagem virtual também. Então, vou estar comparecendo. Cuidado, vou estar comparecendo. O que está me transmitindo essa ideia? Essa ideia de que eu vou a algum lugar. Se eu vou a algum lugar, não é agora. Eu vou estar comparecendo. Então, me dá uma ideia de futuro. Eu vou para algum lugar em algum momento, que não é agora. Então, se a ação não está acontecendo agora, por que eu vou dizer que eu vou estar comparecendo? Ali usou a estrutura do verbo ir no presente do indicativo, o verbo estar no infinitivo, que a gente viu que é aquelas terminações em R, né? Mais o verbo na terminação NDO, que é o gerúndio. Mas por que eu usei vou estar comparecendo na hora da fala se eu não vou estar agora? Então, aqui está o meu equívoco com o uso do gerúndio. Viram? Então, ideia de futuro simplesmente passa o verbo para futuro. Vou estar comparecendo. Comparecerei ao encontro, à reunião, ao que for. Sempre a gente substitui. Fica mais simples e mais pura e correta a nossa fala. Então, fica uma linguagem bonita, correta e direta. A gente não precisa cansar, a gente cansa até no respirar. Vou estar comparecendo. Fica assim, de uma forma, parece que eu estou falando formalmente, correto? E eu estou aqui atropelando meus verbos. Então, cuidado com esse pequeno exemplo aqui, que é de grande uso, porque a gente usa bastante. Então, esse uso exagerado do gerúndio como recurso discursivo também é levado para a escrita. Bem importante, muitas vezes falamos equivocado, escrevemos equivocado. E temos que cuidar a linguagem escrita da linguagem falada. Né? Muitas vezes esses vícios que nós temos, eu tenho de né, não se passa para o escrito. Temos que ter um cuidado. Então, esse vício de linguagem do gerundismo não pode ser passado. A gente tem que cuidar, tanto na fala quanto na escrita. Né? Então, esse cansar desse monte de verbo, 3 verbos para dar um significado só, ainda um significado equivocado, é cansativo e desnecessário. Então, esse gerundismo é esse excesso de verbos. Então, para que eu estou usando esse monte de verbos? Né? Acho que estou usando recursos da linguagem e, no fim, estou colocando os pés pelas mãos. Bem, então, a forma correta de usar é o verbo conjugado em futuro. Se a minha ideia é de futuro, não é de agora, uso o verbo em futuro. Né? Se não sei, posso usar o tempo presente também, mas com uma ideia de futuro. Agora, o gerúndio não, tá? Cuidado com estes casos. Um outro exemplo que a gente tem que sempre cuidar é nas tirinhas. Né? As tirinhas, elas nos dão
um norte também, porque muitas vezes são exemplos da nossa fala. Então, a gente consegue visualizar o que a gente está escrevendo com o que a gente está pensando na hora da fala. Bem? Então, exemplos assim são clássicos. Ali vai aparecer nessa tirinha 2 exemplos. E esses exemplos que a gente podia simplesmente substituir por verbos. Então, alô, o Ricardo está? No momento ele está em reunião. Mas pode ficar tranquila, eu vou estar transmitindo seu recado ao doutor. Tão logo ele desocupe, vai estar retornando a ligação. Então, olha aqui esses 2 exemplos de gerontismos desnecessários. Né? Aqui a tirinha está brincando com uma secretária, mas voltando a dizer, não é só a secretária que comete esses erros, esses equívocos, como eu costumo dizer, para não grifar em erro, que eu acho muito forte. Esses equívocos acontecem com todo mundo. Né? Tanto o foco do curso que é em alunos de 8º e 9º ano, quanto também os colegas professores também, a gente se equivoca, a gente também fala na pressa, a gente não pensa e fala. Né? E o público em geral, outras profissões também, que é o público desse curso. O público desse curso abrange tanto alunos, meus colegas professores, que eu também sou professora, e o público em geral que quer aprender um pouquinho mais. Bem? Então, espero assim que ajude bastante a vocês a se darem conta de será que a ação é de agora? Será que é para o futuro? Então, vamos trocar este verbo. Bem? Então, ó. Se eu quero dizer que no momento ele está em reunião, então agora ele está em reunião, ele não vai poder me atender. Se ele não vai me poder atender, eu não posso usar o gerúndio, porque a ação não está acontecendo agora. Ó, tem ali escrito, ó, neste momento, ele está em reunião. Se apareceu até na escrita, neste momento, eu já elimino o gerúndio. Por quê? Porque neste momento é o agora, e agora eu não posso falar, né? Então, vou estar transmitindo o seu recado. Então, ela está anotando o recado. Então, agora, neste momento, está anotando o recado. Aí sim eu uso o gerúndio. Porém, passar o recado para alguém, que aqui é o caso do doutor, então, em vez de estar transferindo, transferirei o seu recado ao doutor. Então, eu uso o verbo, toda essa estrutura aqui eu tiro fora da minha escrita, da minha fala, e substituo por o verbo no futuro. Então, viram? Essa é uma transcrição de fala para escrita, cometendo esses equívocos. Então, a gente pode cuidar e ver, tá cansado, né? Tem verbos demais nessa minha fala. Vamos limpar, vamos purificar, tirar esse vício de linguagem que nos prende tanto e tornar a fala mais pura, mais clara, mais direta, usando os verbos corretos. Então, a função do verbo é muito importante porque elas norteiam, né? Elas nos dão o discernimento, qual é a ação que estamos realizando, né? Então, precisamos desses verbos, vamos usá-los corretamente. Eles são simples, eles não são dificultosos. Nós estudamos lá no 7º ano, para quem é aluno, já vimos isso, então a gente não dificulta a nossa vida colocar verbos, encher de verbos, achar que tá falando bonito. Não, isso piora, isso deixa cansativo e transforma o significado do verbo. Bem? Então, transmitirei o seu recado. Então, direto para o futuro. Tão logo ele desocupe, vai estar retornando. Mesma coisa, ó, vai estar retornando. Usei de novo 3 verbos para dar uma ideia de futuro e usei equivocado. Então, cuidado. A gente pode limpar a nossa fala, retornará a ligação. Então, tão logo desocupe, retornará a sua ligação. Então, a gente purifica e de forma correta, de forma gramaticalmente correta, usando este verbo. Bem? Então, temos sempre que ter esse cuidadinho para não tirar o nosso... Então, no lugar da reclamação da ação, comprei um livro sobre reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma que estarem chamando gerúndio. Então, aqui é uma brincadeira, ó, no lugar da reclamação, ação.
Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar lendo diariamente. Por que usar vou estar lendo diariamente? Lerei. Vamos botar o futuro, vamos utilizar os verbos da forma correta, para que não tenha nenhum problema, nenhum equívoco maior. Vou estar aprendendo cada vez mais. Por que vou estar aprendendo cada vez mais? Olha como fica cansativa a minha fala. E até parece que é uma coisa formal e na realidade está totalmente equivocada. Então, em vez de vou estar aprendendo cada vez mais, aprenderei cada vez mais. Fica uma forma direta, correta e bonita da nossa língua. Vou estar me superando a cada dia. Vou estar me superando. Isso não está me dando nenhuma ideia de continuidade do que está acontecendo neste momento. Vou estar me superando. Superarei, né? Vou me superar. A gente não usa essa estrutura vou me superar, né? Fica feio, vou estar me superando. Né? Eu vou estar me superando a cada dia. Nossa, a gente está dando uma eloquência, um significado maior que não tem, que não precisa. Vou estar me superando a cada dia. Não, né? Bota o verbo no futuro no seu lugar correto, que não tem problema, aí sim, minha fala e minha escrita será correta. Bem que podia ter aproveitado a reforma para estar em o gerúndio, né? Então aqui ó, também, né? O gerúndio aqui é uma brincadeira, né? Então é uma história em quadrinhos, uma brincadeira, para que a gente se dê conta. Então isso é importante do nosso curso, se dar conta, né? Coloquem nos comentários de vocês alguma fala que vocês fizeram, alguma utilização do gerúndio que vocês se deram conta. Pá, isso eu fiz e agora eu sei que está errado. Né? Coloquem alguma coisa, ou até que vocês ouviram, escrevam aí nos comentários para mim exemplos de vocês. Né? O que foi passado, quais foram os exemplos que vocês falaram ontem, anteontem, né? Que se deram conta, porque certamente falaram, a gente usa muito esse vício de linguagem do gerundismo sem nos darmos conta. Então, isso é importante a gente saber. Qual é a função do verbo no gerúndio, né? Verbo no gerúndio, ações que estão realizando neste momento. Importante a gente saber o que é a forma nominal do verbo, né? Aparece nos livros didáticos, aparece na gramática. Verbo no gerúndio é uma forma nominal do verbo. O que é uma forma nominal? É a forma que ele dá sentido. Ele pode ser passada para um substantivo, um adjetivo. Ele tem essa função, ele tem esse sentido de... Né? Lembrando que a gente tem três... Tem o particípio, o verbo no infinitivo. Então, o que é um verbo no infinitivo? Parece um nome grande, né? Não, são simples ações, terminações em R. Então, o uso desses verbos nos norteiam para escrever e falar melhor. Então, não é se decorar. Quando é aluno, a gente quer decorar tudo, correr tudo contra o tempo, assim. Não, utilizaremos para que cada vez mais fique claro e organizado. Bem, então, sempre é importante a gente ter essa visão, ter este conhecimento, se aprimorar das coisas. Bem, então, com esse conhecimento, a gente sempre vai ter segurança no que a gente fala. E aí, não tem problema nenhum. A gente não se equivoca em nada. Outros exemplos, vou estar repassando, vou estar transferindo, né? A gente sempre tem que ter um cuidadinho maior. Seguindo outros exemplos, vou estar repassando, vou estar transferindo e vou estar enviando. Sempre temos que cuidar. Olha esse excesso de verbos aqui. Temos 3 verbos para dar uma ideia e a ideia ainda está equivocada. Então, vamos cuidar. Vou estar repassando. Repassarei. Né? Direto o verbo em futuro. Não precisa ficar esse excesso de verbos. Então, quando a gente vai pensar em escrever ou vai passar uma informação, não precisa. Se a minha informação é para o futuro, não é para agora, se não é deste momento, eu não uso esse excesso de verbo. Vou estar repassando, vou estar transferindo, vou estar enviando. Sempre, aqui é o gerundismo, são 3. O verbo ir, o verbo estar e o verbo no gerúndio. Perceberam? Verbo ir, verbo estar e verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? Terminação NDO. E a função do verbo no gerúndio é, sempre retomando esses conceitos, ações que estão acontecendo agora, neste momento.
Se eu vou estar repassando, eu não estou passando neste momento. Então, aqui, vício de linguagem, o gerundismo. Vou estar transferindo. Eu estou usando esse verbo transferir para agora, para este momento? Não, eu vou transferir. Então, não está de acordo com o gerúndio. Daqui se criou o gerundismo. Vou estar enviando. Essa frase é muito comum, vou estar enviando. Mas para que a gente está cansando a linguagem com 3 verbos se eu quero dizer uma mensagem só? Se a mensagem é que eu vou enviar alguma coisa que não é agora, enviarei o seu documento amanhã, um e-mail amanhã, o que for, não importa, mas é futuro. O verbo sempre tem que estar em futuro. A gente nunca pode deixar de cuidar desse sentido que tem o meu verbo. Se o meu verbo tem que cuidar, a gente tem o presente, o pretérito, que são os passados, e o futuro. Vamos ver onde queremos passar a mensagem, que tempo é essa mensagem. A ação é para agora? Se é para agora, eu posso usar tanto o verbo no presente quanto no gerúndio, se a ação está em desenvolvimento, gerúndio. Se a ação não está em desenvolvimento, ela vai acontecer. Pode ser previamente, pode ser mais tarde, não importa que tempo, mas não é agora. Eu uso o verbo no futuro e não esse vício de linguagem chamada gerundismo. Bem? Então, sempre é importante a gente se nortear, a gente saber para onde a gente tem que escrever, falar correto, né? A gente sempre tem que estar dizendo para onde é o nosso norte, bem? Então, um gerundismo no texto. Né? Então, aqui a gente vai ver que eu tanto falo que muitas vezes a gente tem que cuidar. A nossa fala se torna a nossa escrita. Tem um artigo da Folha de São Paulo que diz assim: este artigo foi feito especialmente para você. Possa estar recordando, saber imprimir, estar imprimindo, estar fazendo diversas cópias, para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando, sem estar espalhando essa praga terrível que parece estar disseminando nossa comunicação moderna, o gerundismo, comunicação moderna, o gerundismo. Então aqui, ó, esse gerundismo aqui é o que está no nosso texto, então a gente está dando uma informação exagerada de verbos que não tem sentido. A gente muda o sentido do gerúndio. Se o gerúndio é para ação de agora, por que a gente está usando ele no ideia de futuro? Aí está o nosso vício de linguagem. Ó, este artigo foi feito especialmente para você possa estar recordando, estar imprimindo e estar fazendo diversas cópias. Né? Se eu quero recordar alguma coisa, recordará para que você possa, para que você recorde. Então, a gente usa outras coisas, até o próprio presente, ele me dá uma ideia também de futuro. Porém, usar esse exagero de verbos para nos dar uma ideia só, fica o nosso texto fica cansativo e fica sem sentido para o que a gente quer transmitir. Então, cuidado principalmente. Sempre eu digo, a fala passa para a escrita. O que a gente fala equivocado, a gente escreve equivocado. Então, isso é um cuidado nas áreas da linguagem. Isso serve para fala direta, vou estar enviando. Se tu vai enviar amanhã, tu não está enviando, tu enviará o documento. Então, esses cuidados com a linguagem a gente precisa, porque acontece como esse exemplo aqui no texto. Então, fica um texto feio, equivocado e cansativo e até difícil de a gente compreender o que quer ser passado, né? Então, a referência biográfica que eu disse que eu citei é o Domingos Pascoal Segala, é a gramática da novíssima gramática da língua portuguesa, né? E, perdão, até aqui faltou um acento. Gramática tem acento, faltou aqui, perdão. Então, Domingos Pascoal Segala é um estudioso da linguagem e tem diversas edições. A que eu usei foi a 49ª. Então, tem outras edições. É bem significativo a gente ter uma gramática para se nortear. Esse norte é o que nos vai dar o falar corretamente. Então, iniciamos falando corretamente, nos dá uma margem, nos dá uma segurança para
possamos enfrentar na vida, seja um estágio, como é o meu caso, seja um profissional que vai trabalhar, precisa se colocar, precisa escrever um e-mail. Então, hoje em dia, saber se comunicar de forma correta, tirando esses vícios de linguagem, é um passo adiante, um passo além do corriqueiro, além do pensar o normal. Então, pensar o normal é pensar equivocadamente, né? Então, sempre digo, não apontemos os erros das pessoas. A pessoa fala errado, não, a gente conserta os nossos. Através de quê? Através do nosso próprio exemplo. Então, finalizando esse curso, vocês têm que ter em mente que gerúndio é uma forma nominal do verbo. O que é uma forma nominal do verbo? É que ele tem sentido de... Ele pode ter um sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio. Bem? E que o gerúndio é a ação do verbo neste momento. Tudo que eu estou falando neste momento. Bem? O que eu não estou realizando neste momento é para o futuro. Então, uso o verbo em futuro. Então, faço um desafio para vocês, que escrevam aí nos comentários. É importante curtir o vídeo e é importante também que vocês escrevam seus comentários, se gostaram, se não gostaram. E, principalmente, o desafio é, escrevam aí um exemplo de gerundismo que vocês já utilizaram, que usam e agora se deram conta que está equivocado. Bem, beijos, nos vemos amanhã no nosso próximo encontro, continuando com os vícios de linguagem. Amanhã vamos descobrir o que é esse pleonasmo, né? Importante lembrar que é significativo o comentário de vocês para mim, é importante para o meu curso, para o meu estágio, então vocês precisam comentar. E sim, ao final do curso vocês vão ganhar o certificado, tá? Então, o certificado de participação vale também para os currículos de vocês. Então, é importante. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Nos vemos amanhã no próximo encontro.